Deadpool e Wolverine está chegando aos cinemas agora no final de julho. A gente está empolgadíssimo aqui no canal. Já teve vídeo sobre o assunto, nos bastidores a gente fala pra caramba. Afinal de contas, os filmes anteriores do Deadpool são ótimos e o Wolverine é um dos melhores personagens de todos os tempos, né, Lê? Então a gente decidiu fazer um ranking de 5 curiosidades sensacionais sobre o famoso Carcaju. Eita, que bacana, Danielzinho! Inclusive, a primeira curiosidade é sobre o termo Carcaju. Exato, né, exato. Carcaju, galera. Primeira curiosidade. Vocês sabiam que o Wolverine, tradução carcaju ou glutão, na verdade é um animal? É um animal de verdade. Então vamos lá. Wolverine foi criado pelo Len Wein em 1974, né? Numa época em que ainda era a fase inicial da Marvel. E o que acontecia na fase inicial da Marvel, e sempre aconteceu na história dos quadrinhos, você criava super-heróis e super-vilões baseado no quê? Em animais. Sim. Em animais. Então, o Homem-Aranha, por exemplo, é o exemplo clássico. O Batman é o exemplo clássico, né? E você tem aí o Lagarto, você tem o Escorpião, o Abutre e... Pantera Negra. Pantera Negra. E não vinha só daí, mas era um recurso fácil, né, pra criar personagem, né? Exato. Chega um determinado momento que acho que os principais personagens já tinham sido, os principais animais já tinham virado. Você tem o tubarão branco, você tem, sei lá o que, o tarântula, bom, enfim. Viúva Negra. Viúva Negra. Aí, mas é um recurso fácil, realmente muito fácil. Pega um animal e você cria um personagem utilizando as características desse animal. E o que é o carcaju? O carcaju, ele é um mustelídeo, ou seja, ele é da família dos texugos. Você encontra o carcaju no hemisfério norte, em pontos distintos. Você encontra, por exemplo, tanto na Sibéria quanto no Canadá, também no Alasca e na Escandinávia. Encontra esse bicho em vários lugares. E ele é um bicho relativamente pequeno, Danielzinho. Ele tem uma média de 65 centímetros, mais 25 de cauda, ou seja, não é um bicho muito grande, só que ele é um bicho extremamente feroz. Ele é notório por isso. Ele tem umas garras enormes, afiadas, extremamente afiadas, presas. Ele é muito agressivo, é muito resistente e ele espanta predadores maiores do que ele. Existem relatos, por exemplo, de um carcaju enfrentando um urso e pondo um urso para correr. Caramba, saca? É um baixinho invocado. Peludo e com garras. Que eu falei, com ampla resistência, enorme estamina. Então ele é veloz, ele sobe em ave, ele é um grande nadador. Então na natureza é um bicho extremamente perigoso. Aí corta lá pro Len Wein pensando assim, bom, preciso de um personagem aí, um coadjuvante de luxo. De luxo não, porque não tinha luxo nenhum na época, já vamos falar sobre isso. Mas preciso de um coadjuvante para uma história do Hulk. Vou criar um Wolverine, que a gente chama aqui carinhosamente de Wolverine, né, adaptando. Então essa é a primeira curiosidade. Vocês estão vendo algumas imagens aí do carcaju na natureza, né? Até a pelagem dele, ele tem essa pelagem amarronzada, que nas laterais aqui, com algumas manchas um pouco mais claras, né? Às vezes você encontra ele até quase preto, assim. Embora o primeiro uniforme do Wolverine fosse amarelo, já no segundo uniforme eles tendem a aproximar bastante aí, né? Da pelagem do animal. Da pelagem do animal original. Olha aí, que legal. Legal, né? Uma bela curiosidade. Alguém deve ter pensado, quando pegou pra traduzir, falou assim, putz, vamos chamar ele de Carcaju, porque poderia ter acontecido, né? Poderia ter acontecido. Spider-Man virou Homem-Aranha, era fácil traduzir esses nomes, né? Já pensou se o Wolverine chamasse Carcaju? Hoje em dia o filme seria Deadpool e Carcaju. Podia ser muito diferente a história do personagem, né? E a segunda curiosidade, então, é sobre a origem que você mencionou. O Logan, ele aparece pela primeira vez no último quadro da história The Incredible Hulk 180, de 1974. Ele foi criado, então, pelo Len Wein, que você citou, e o desenhista Herbert Trimpe, que fazia muito quadrinho da Marvel na época, né? Exatamente. Então ele surge ali no finalzinho de uma história do Hulk. Só que ele surge com um visual um tanto quanto ridículo. Né, ele tem, assim, parte do que ficou clássico, icônico do personagem no uniforme. É curioso, porque o uniforme é até parecido. Até parecido. Né? É o mesmo uniforme, só que desenharam ridículo. Ridículo. Porque ele tem as orelhinhas mais fininhas, assim, como se fosse um capuz do Batman mesmo. Não aquele visual que ficou estabelecido depois, mas invocadão. É fininho. E tem esses bigodinhos desenhados. Sim, os esses bigodinhos. Puta que pariu, os bigodinhos são muito feios. Passou do ponto, cara, né? E as ombreiras dele se consagraram depois, mas se você olhar bem, no
não é uma ombreira gigante, fodona, que antes da época Image, e não é uma ombreira pequena o suficiente para ela ser discreta dentro do uniforme. Sim. É um meio termo esquisito que você olha, aí uma combinação de cores, amarelo com azul, né? Virou clássico depois, mas Sim. se você analisar friamente, puta, cara... Quem tivesse lendo naquela época, quem comprou na banca o Incredible Hulk 180 e tivesse lendo e visse aquilo, tipo, não ia causar o efeito cliffhanger que eu acho que os autores pensavam. Porque realmente não é atrativo, né? Você não vai ler e falar, nossa, que legal, tô louco pra ver esse cara na próxima edição. Pois é, cara. Não causa esse impacto. O que acontece nessa história, que nem a gente já mencionou, o Wolverine, ele é literalmente um coadjuvante numa história do Hulk. Então, nessa Wolverine 180, eu trouxe as originais aqui no Brasil. Porque ele aparece no último quadro da 180, mas na 181 vai ter a participação efetiva dele, né? Isso, exatamente. Aqui no Brasil foi Incrível Hulk 22 e 23 que ele aparece. Então, a 180 é a primeira história. O Hulk tá no Canadá, tem uma situação em que ele vai enfrentar o Wendigo, e o Wendigo, ele é tipo uma lenda canadense também, famosa, né? Se você come carne humana nas florestas do Canadá, você se transforma nessa criatura. Então, esse é o pano de fundo do Wendigo. E aí, o Hulk tá lá, tem mais um pano de fundo aí de várias coisas acontecendo, e o governo vai mandar a Arma X para resolver a situação. Então, na história toda se fala sobre a Arma X, Arma X, Arma X, até que no último quadro, Danielzinho, chega ele. Tcharam! Então, quem é a Arma X, você descobre que é o Wolverine aqui aparecendo. Aí tem até os dizeres dele aí, né? Sim. Querem medir força, não é? Então, por que não tentam brigar comigo? Sou o poderoso Wolverine. Yeah. Aí tem o recordatório. Bem, agora você sabe quem é a Arma X. Ela pode derrubar qualquer um. Outro detalhe legal, além desse bigodinho ridículo e da orelhinha mais fininha, é que as garras, inicialmente, por um bom tempo depois, as garras do Wolverine meio que saem aqui de cima da mão dele, né? Nos quadrinhos é isso, né? Ela sai das costas da mão aqui. Nos filmes, ela sai das juntas. Sim, veio daqui, né? Nos filmes do Bryan Singer depois. Exatamente. Eu vi uma entrevista uma vez com o próprio Lin Wai falando que ele acreditava que fez isso no cinema porque ia ser um pesadelo fazer as garras saírem daqui da mão. Né? Tá. Então no cinema foi daqui. Mas nos quadrinhos originais as garras não eram retráteis. Isso. Elas, em nenhum momento fala-se da garra ser retrátil aqui ou não, mas a gente tem algumas provas convincentes um pouquinho mais pra frente. Eu vou mostrar isso pra vocês. Legal. Mas as garras não eram retráteis e elas saíam aqui das costas da mão. E o Wolverine, ele era o típico vilão genérico, né? Ele é o vilão da história. Por que ele é o vilão da história? Por que eu tô dizendo isso? Porque o herói é o Hulk. Sim. E o Wolverine vai lá, num primeiro momento ele se alia contra o Hulk pra vencer o Wendigo. Quando eles vencem o Wendigo, ele se volta contra o Hulk. E a história inteira é isso, os dois tretando. O Wolverine tem uma personalidade muito diferente daquilo que a gente conhece. A briga é nessa edição aqui, então. A briga é na segunda história dessa. Continua aí, tá. Continua aqui, então... Tá aqui, verdade. Que o Wendigo tome a minha alma. Esse é o nome da história aqui, certo. pela RGE. Então, a história inteira é eles tretando. Tem um momento que o Hulk reverte para a forma do Bruce Banner, depois volta de novo, blá, 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 blá. E o Wolverine, óbvio, passa o tempo todo querendo vencer o Hulk e não consegue. Ao ponto de, no início da terceira, da história seguinte aqui, o governo fala assim, Wolverine, você não conseguiu resolver a parada, a gente vai te puxar de volta. E o que ele faz? Ele dá uma de bebê chorão. Não, vocês não podem fazer isso comigo, eu ainda posso derrotar esse idiota. Wolverine, isso é uma ordem, não desobedeça. Entre na cápsula elevador imediatamente. Mas, e o Hulk? Logo, nós vamos capturá-lo. Hein? Avião joga rede de metal em Hulk? Aí o Wolverine já foi embora. Já era. Essa é a participação dele na história seguinte. Então você vê que era outra personalidade, era um personagem que provavelmente ficaria restrito a isso, né, Zinho? Como muitos e muitos que apareceram aí na alvorada, no amanhecer da Marvel. Sim. Né? Aparecia uma vez e depois nunca mais voltava. Aí tipo o Brian Michael Bendis, 40 anos depois, resgata o personagem. A gente fala alvorada, a Marvel começa ali efetivamente em Quarteto Fantástico, 61, 61, e aqui a gente tá falando de 74. Muita coisa já tinha acontecido, o universo já estava super estabelecido, mas ainda tinha muita possibilidade de criação, né? Vários personagens foram criados nessa época, né? Mas e ainda eram poucas revistas, né? Se você pensar que o Hulk tá no número 180, ainda tá no início. Sim, né? Eram poucas revistas, não tinham trocentas revistas de linha. Você tinha as básicas, né? Hulk, Thor, Homem-Aranha, Homem de Ferro, X-Men, blá blá blá.
Você tinha essas aí, não era esse universo, esse panteão de, sei lá, 5, 7 mil personagens que existe hoje. Total. Né? E ó, te falar, essa história da primeira luta dele aliado com o Hulk aqui é muito bem desenhada, é legal, né? Uma luta bem vibrante, impactante, assim. O Herbert Trimpe, tem muita gente que critica a fase dele, eu acho injustiçado. O mendigo que ele desenha é bem feio, né? É meio esquisitinho. Com o narizão de batata bem feio. Mas o Herbert Trimpe, principalmente fazendo outras coisas fora da Marvel, ele picava, viu? Aí ele era meio operário, saca? Meio, vou fazer de qualquer jeito e tal, vou só fazer o meu aqui e beleza. Mas a luta é legal. A luta é legal. Então essa foi a nossa segunda curiosidade, né? Boa. O Wolverine surgindo como um personagem genérico. Então, que nem eu já disse, o Wolverine poderia ter ficado restrito aí a ser um personagem coadjuvante, mas o que aconteceu? E o que nos leva à nossa terceira curiosidade. O que aconteceu foi isso daqui, ó, a segunda Gênese, que eu trouxe a edição da Panini para mostrar, mas eu já mostro as da RGE também, que é muito curioso, mas essa segunda Gênese é a recriação dos X-Men. Né? Os X-Men original, né? Você sabe muito bem. Stan Lee, Jack Kirby e tal. E em um determinado momento os X-Men foram cancelados. E aí o Stan Lee fala assim, olha, eu quero trazer os X-Men de volta numa roupagem diferente. Ele encarrega o Len Wein de criar uma nova equipe que fosse uma equipe mais diversificada. Então ele queria trazer personagens de vários pontos do mundo. Tá. Esse foi o briefing que ele deu para o Len Wein. E o Len Wein foi lá e criou nada mais, nada menos que o Colossus, vindo da Rússia, a Tempestade, vindo da África, o Noturno, vindo da Alemanha, o Pássaro Trovejante, que era um indígena norte-americano, e aí ele trouxe de volta aquele personagem que ele já tinha criado uns anos antes. Wolverine, canadense. Porra, tá aí montada essa nova equipe. Então, o Len Wein faz a primeira história aqui. Giant Size, né? Famosa Giant Size. Famosa, hoje custa uma fortuna essa edição, né? Dificílima de encontrar. Na verdade, você encontra, né? Mas é uma grande fortuna. E ele faz essa história, repagina os X-Men e entrega tudo na mão de quem? Do Chris Claremont. Do Chris Claremont, que é o grande nome dos X-Men depois dos seus criadores, né? Isso, exatamente. Aí agora, para nossa terceira curiosidade, Danzi, é uma coisa um pouquinho mais brasileira. Porque essa do Wolverine que eu te mostrei é a primeira aparição do personagem, né? Só que um ano antes, o Wolverine já tinha aparecido aqui, em Almanac Marvel, também da RGE. Opa! Tá? E que são justamente essas histórias do Claremont. Aí começa a lambança. Porque o Claremont ele vai assumir a série mensal dos X-Men depois dessa apresentação na Giant Size X-Men número 1. Ele pega Uncanny X-Men a partir da 94. Isso, exatamente. E vai que vai. E vai que vai. Mas aí o que acontece? Na verdade, o Almanac Marvel aqui, ó, esse Almanac Marvel 3, tem uma história do X-Men, mas aqui ela corresponde ao X-Men 64, de 1970, que Stan Lee é o editor-chefe, Roy Thomas escreve com arte do Sal Buscema. Então, Mutante e o Monstro. É a equipe antiga ainda, já com a Polaris, o Destrutor e tal, não sei o que lá. É uma história que eles lutam contra o Hulk, né? Na edição seguinte, eles começam simplesmente pelo X-Men 94. Não publicam a Giant Size. Então você não sabe nada do que aconteceu. Você não sabe quem é essa nova equipe. Tudo o que aconteceu na Giant Size pulou. E aqui, ó, já começa a história quando os X-Men se separam. Que é justamente com o roteiro do Chris Claremont, supervisão do Len Wein e arte do Dave Cockrum. Nossa, você imagina a galera na época? Ou seja, que é isso? O leitor da época teve um salto aqui. Essa história é de 1970, essa é de 1974, né? se eu não me engano. 75, perdão. 5 anos de cronologia. 5 anos de cronologia que se perdeu. E a história principal que explica o que aconteceu nunca foi vista. Pulou-se, nunca foi vista, exatamente nunca foi vista. Então, o leitor daquela época que lute, né? E aqui tem uma curiosidade que é inacreditável. Aqui, ó, nessa página, fala assim, o Wolverine tá falando. E tá falando com o pessoal, porque eles estão decidindo quem fica e quem não fica na equipe, blá, blá, blá. Aí o Wolverine fala, ei, mocinha, se quer sair fora, muito bem, e daí? Mas, por favor, não faça disso um melodrama. Aí, o que o Homem de Gelo fala? Ei, escute, Midget. Midget? O tradutor considerou que o nome do Wolverine era Midget? Isso. Midget, pra quem não sabe, ao pé da letra, é anão. Anão, né? No Brasil,
Comumente, o Wolverine era traduzido como baixinho ou nanico. Com muita frequência ele aparecia como nanico. O tradutor colocou Midget. Tipo, esse aqui é o nome dele. Na fé, achou, ele pensou, às vezes ele chama Wolverine, mas sei lá, como é o nome dele original? Não sabia que era Logan. Puta, cara, e olha isso. Só que aí, cara, ele continua sendo chamado comumente de Wolverine. Eu vou mostrar mais algumas incursões aqui na frente. Olha que loucura isso. Mas, lembra que eu contei na curiosidade anterior que as garras do Wolverine no início não eram retráteis? Sim. Aqui nessa história, na Almanac Marvel 5, o vilão fala pra ele: você pensa que é o tal com essas garras mutantes, mas as minhas não são falsas e podem matar. Olha! Ele fala pro Wolverine, tipo, eu tenho garras de verdade, as minhas não são falsas. Então, até aqui, nesse momento, existia-se um pressuposto de que as garras do Wolverine estavam na luva Era dele. uma arma mesmo encaixada na luva. Tavam Não na fazia luva parte dele. do exoesqueleto ali, do organismo dele. Isso. Só que aqui, aí tem mais uma curiosidade. Vou colocar aqui a volta do Midget, né? Na edição, aqui é a edição 6, vai aparecer Midget pra tudo quanto é lado. Aqui. Acreditaram mesmo? Acreditaram foi. mesmo. Aqui, ó. Na base do X-Men, Midget, não, você pegou de surpresa. Meu amigo, brincadeiras, jogos estilo X-Men, ele chega ao ponto de falar assim, ó, ninguém ri de Midget. E aí eu tive a pachorra de pegar aqui essa mesma página na edição da Panini, né? Eu falei assim, como é que eles estão falando isso? Tá. Não tem Midget, não, ó. Claro não, que não. Wolverine, você me pegou de surpresa. Não Midget. Sim. Aí ele fala assim, ó, ninguém tira sarro do Wolverine, Xará. Xará é uma coisa, inclusive, que o nosso colaborador, o Mário Barroso, criou aqui, né? Como o bordão do Wolverine e ficou até hoje. Nos né? filmes dublados, ele fala. Filmes. Aí tá falando assim, Wolverine. Aí estão gritando aqui, Midget. Então, o tradutor, cara... Achou mesmo que esse era o nome dele. Ele literalmente, ou ele percebeu a cagada e falou assim, vou manter Midget, que se Já foda. saiu assim na edição anterior. Já saiu assim, e vamos na fé. Ou ele não fez sabia isso. o que significava. Só que no original, se eles estão falando da Panini Wolverine, eles estão falando Wolverine aqui. Ah, é verdade, né? é verdade. Eles não estão falando Midget no original. Ele foi fazendo as alterações do texto, cara. Caramba! Nossa, errou e continuou errando mesmo. Continua na fé. Não errando fez questão mesmo. nenhuma de ajustar o curso. Puta que pariu. E aí eu fiz algumas outras marcações aqui. Por exemplo, na página seguinte eles chamam ele de Wolverine. Por algum tempo, Wolverine. Todo nome precisa. Então fica meio perdido, né? Quem é na época? Qual é o nome desse cara? Qual é o nome? É Midget, Wolverine? Ou é E Wolverine? Logan não fala em nenhum momento aí, será? Aqui ainda não. Tá, não. E aí, mais pra frente, de novo, a mesma coisa é válida para o mutante conhecido como Midget. Porra, para Caramba, com isso, cara. que curiosidade sensacional, Sensacional, bicho. sensacional. Primeira aparição de Wolverine oficial no Brasil, o nome dele então era Midget. Na verdade, cara, a primeira aparição mesmo dele, foi, se a gente não contar a história em quadrinhos, foi num álbum do Chiclete Ping Pong, em que aparece uma imagem dele. E ele tinha um nome diferente, era Lobão, uma coisa assim. Eu vou procurar essa imagem e vou colocar aqui na tela para vocês verem. Olha, é uma curiosidade extra. Então, no final das contas, são 6 curiosidades esse programa. Tem um monte de curiosidade aparecendo aqui, né? E eu queria aproveitar também para levantar uma bola aqui do que de fato a gente considera o Lin White como criador, né? O criador do personagem, lógico, foi ele que criou um personagem lá na história do Hulk. Só que era um personagem completamente descaracterizado. O Lin White trouxe ele dos X-Men. Mas quem criou o Wolverine que a gente conhece, Nelzinho? O Claremont. O Claremont. Que deu toda a história dele, definiu ele como personagem foi ele, né? Que deu substância pra ele como personagem foi o Claremont. Pois é, né, cara? Não deveria ser um pouquinho mais elástica essa questão do criador? Não sei. Eu também não tenho opinião formada sobre isso, tá, galera? Preciso pensar melhor. A gente realmente tem que ter uma coisa que tem que pensar melhor. Então aqui, ó, por que eu tô levantando essa bola? Aqui, ó, nessa parte aqui, ó, lembra que eu falei que as garras, há pouquíssimas histórias atrás, eram tidas como falsa. Tá. Mas aqui, ó, eles descobrem, o Wolverine tá sem uniforme e o Banshee descobre que as garras fazem parte do corpo. Tá. Então, suas garras, rapaz, por Deus, são parte do seu corpo. Ele fala, isso não é da sua conta. Isso é uma coisa que veio do Claremont. Então, fica a minha dúvida aí. Talvez no início da fase o Claremont tenha colocado as garras como falsa. Em algum momento ele deve ter pensado, porra, mas peraí,
não seria legal se a garra fizesse parte do corpo dele mesmo? E aí vão tendo outras inovações que o Claremont vai estar propondo. Só para não ser um vídeo muito longo, eu coloquei algumas aqui. Nessa daqui, por exemplo, é a primeira vez em que o Wolverine pede pro Colossus arremessar ele. Então, puta, um movimento clássico dos dois. O arremesso especial que chegou até a aparecer no cinema depois. Ó, me atire como uma bola. É uma coisa clássica que vai acontecendo. Nessa outra daqui, os X-Men, os novos X-Men estão enfrentando os antigos X-Men. Aí o Wolverine tá lutando contra a Jean Grey, aí ele fala de repente assim: só que acabei de entender, sou como um animal. Eu não distingo rostos, conheço cheiros, vozes, sentimentos. E conheço também a Jean Grey. E você, moça, seja quem for, não é a Jean Grey. Um aspecto que não tinha sido colocado até então. Então, essa coisa que é importantíssima ao Wolverine, de perceber pelo cheiro, por tudo e tal. E a partir daí, toda a personalidade, todo o personagem do Wolverine que a gente conhece foi desenvolvido por quem? Pelo Claremont. Olha aí. Né? Então, Claremont não deveria ser tido como criador também, ou pelo menos como um co-criador, junto do Lin Wai? É uma boa questão. A gente falou um pouquinho sobre isso quando a gente fez o filme, o vídeo do Hellblazer, do Alan Moore. Alan Moore, criador do John Constantine, isso é incontestável. Né? Eu defendo o Alan Moore, é o meu artista favorito. Mas quem transformou o John Constantine em quem a gente conhece hoje e ama, com todo respeito... Foi o Jamie Delano. Foi o Jamie Delano. Né, que a gente está publicando O Mundo Sem Fim agora dele. Autor de Mundo Sem Fim, junto com Joe Higgins. Está em pré-venda aí. Está em pré-venda aí ainda. Então, essa coisa é muito diferente quando você pega o Conan criado pelo Howard, todas as características estão lá, Sim. ou o Tarzan do Burroughs, ou o Conan Doyle com o Sherlock Holmes, enfim, todas as características estão lá. Mas quando um personagem se transforma ao longo do tempo pelas mãos de outro ator, talvez... Tô sendo polêmico aqui, tô jogando para vocês, pra gente discutir aqui nos comentários, né? Mas talvez a gente poderia ser um pouquinho mais generoso no que diz respeito à criação e cocriação. É só isso o meu ponto. Uma questão difícil pra caramba. Porque aí tem, por exemplo, personagens igual o Batman. O Batman ele foi se transformando muito ao longo do tempo. E na sua cronologia passou trocentos roteiristas e desenhistas. Todos eles contribuindo para melhorar o personagem, da maneira que fosse, né? Melhorar ou piorar, depende do leitor aí, né? Então o Batman que a gente tem agora em 2024, ele é uma soma de vários detalhes criados por muita gente. E aí como é que ficaria a questão? Como é que ficaria? Boa pergunta, excelente pergunta. Do criador aí, né? Vamos para a nossa quarta curiosidade. A terceira curiosidade, na verdade, virou um guarda-chuva de milhões, né? Foi se desdobrando. Foi se desdobrando. Mas a quarta curiosidade é que o Lin Wai, criador, escritor genial e extremamente mal remunerado no que diz respeito à transposição dos personagens dele da Marvel para outras mídias. Essa curiosidade, ela é polêmica também. Você sabia que a DC Comics paga muito melhor os seus criadores do que a Marvel Comics? Pois é, cara. Esse é o lance. Para isso, a gente precisa retornar um pouquinho no tempo e voltar nessa época da criação dos heróis. Como é que funcionava isso, Danielzinho, na época? A Marvel escapou durante anos, aí, durante os anos 60, 70, 80, 90, até início dos anos 2000, ela conseguiu escapar da questão dos direitos autorais por conta de uma brecha contratual. Eu estou colocando contratual entre aspas, porque de fato não havia contrato feito, né? Mas a Marvel dizia que os seus criadores, eles eram work for hire. Isso, eles, numa tradução chula ao pé da letra, eles eram contratados para um trabalho e eles, logo se eles foram contratados para aquele trabalho, eles não tinham direito intelectual sobre aquela propriedade. A gente está te pagando para fazer essas histórias, tudo que vocês fizerem é nosso. Você já recebeu esse valor por página. Exato, você recebe pelo seu trabalho, não pela propriedade intelectual. E não existia contrato, existiam notificações feitas nos cheques pagos para os freelancers. Atrás do cheque tinha um carimbo falando: se você aceitar esse cheque, se você descontar esse cheque, você está concordando com esses termos. Isso. Que é basicamente ceder toda a criação deles para a Marvel. Isso. Só receber aquele cheque ali em troca. Exatamente. Mas quando você está nos anos 40, nos anos 50, 60, com o início da Marvel, 70, a história era outra. Os criadores, eles não sabiam que esses personagens iam se transformar nesse colosso que é hoje. Sim. Que eles iam virar videogame, que eles iam virar filme, que eles iam virar animação, que eles iam ser uma indústria multimilionária. Que é uma história muitíssimo triste. A gente já falou dela algumas vezes nos especiais do Jack Kirby que a gente fez, Isso. do Steve Ditko.
público, que são criadores geniais que não viram remuneração devida para isso, né? Só que no início, essa galera ficava um pouco chateada porque eles não recebiam royalties em relação à venda de revista. Mas eles pensavam assim, bom, no mês que vem tem outra revista, você paga de novo, e é isso. E eles iam tocando a vida. Né? Essencialmente era isso. Eu gostaria de receber reparte das vendas do gibi do Capitão América, do gibi do Wolverine. Gostaria, mas vida que segue. Porém, essas licenças começaram a crescer, e crescer, e crescer. A Marvel, eles nunca pagaram essas coisas. Raramente pagavam. Quando eles davam alguma coisa referente a bônus pelas vendas, a taxa de reimpressão, porque o artista não recebia de reimpressão também, ou alguma coisa referente à adaptação televisiva, ou enfim, eles consideravam isso um bônus. Olha como nós somos bonzinhos. Você está recebendo uma grana. Olha um cheque. Você não esperava, eu tô te dando um cheque. O Hulk virou uma série de TV de puta sucesso. Saca? Tá aqui um chequezinho pra você. Olha como nós somos bonzinhos. Nem sei se foi pago, tô supondo aqui. Mas quando isso era pago, era uma bonificação simbólica. Era tido como um bônus, coisa simbólica. E o Len Wein, por exemplo, ele era muito melindrado com a série de TV dos X-Men. A série de TV dos X-Men. A série animada. A série animada. Voltou agora com 97 e tudo mais. Um dos maiores fenômenos de X-Men do mundo. O Len Wein ficou muito chateado com ela. Muito chateado, porque no auge da série, ela era vista por 23 milhões de televisores. O maior sucesso da Fox Kids. Do canal Fox Kids 3. Era um puta de um sucesso. E o Len Wein, que criou todos aqueles personagens, todos não, mas grande parte daqueles personagens, ele não viu um puto disso, não viu um centavo. Foi tratado como se ele nem existisse. E ele falava isso abertamente, né? E por que a gente mencionou que a DC pagava melhor? O próprio Len Wein, eu separei aqui umas aspas dele, né? Que ele deu uma entrevista quando ele era vivo ainda. Claro que ele deu entrevista quando ele era vivo, né, Alexandre? É muito difícil fazer isso depois de morto. A não ser psicografado. Ele deu uma entrevista para o site nerdteam30.com em que ele é perguntado sobre a sensação de ver os personagens na tela grande. Então ele fala assim, emocionalmente é ótimo, financeiramente nem tanto. A diferença entre as duas empresas, DC e Marvel, é que vejo o dinheiro de todos os meus personagens na DC em qualquer encarnação. Se eles fazem livros de bolso, se fazem filmes, eu também criei Lucius Fox, o personagem que Morgan Freeman interpreta na série de filmes do Batman, e me saio absurdamente bem com ele nesses filmes em termos financeiros. Porque Paul Levitz, garantiu que eu assinasse contratos de capital de criador sempre que criasse um personagem, mesmo em algo potencialmente tão sem importância. Como eu disse há pouco, quando eu discuti com ele sobre a assinatura de um contrato com o Lucius, eu falei, é um cara de meia idade, de terno. Tipo, porra, quem liga, né? Quem que vai se importar com isso? E ele Lucius disse, Fox? assine um contrato, nunca se sabe. E ele estava certo. O que a gente falou dessa curiosidade aí, que a DC paga melhor que a Marvel, não representa historicamente que sempre foi assim. A DC também fez muita picaretagem, pisou 300 vezes. O Paul Levitz foi um cara importante pra caramba, porque é isso, né? O editor lá foi chefe da edição durante muito tempo. Mas se a gente pensar que, por exemplo, os filmes do Batman vieram antes do filme dos Vingadores, e ele recebia uma puta de uma grana pela criação do Lúcio Fox. E o Jim Starlin não recebia nada da Marvel pela criação do Thanos. É absurdo. É absurdo. É muito absurdo, né? É absurdo. Parece que isso tem mudado na Marvel hoje em dia, a remuneração, né? Mudou, claro, né? Estamos em 2024, aconteceu muita coisa aí, muita discussão, coisas que a gente não faz ideia também de bastidor, mas durante muito tempo, olha isso. É isso. Os caras não ganhavam grana nenhuma. Então você vê um gênio mal remunerado. E agora vamos para a nossa quinta curiosidade, Danielzinho. Quinta e última curiosidade, também muito crocante, muito legal. Quase que o Wolverine não foi o Hugh Jackman. O Hugh Jackman que tá voltando agora pro Deadpool e Wolverine, o aguardadíssimo retorno do Hugh Jackman ao personagem, mas por um momento ali, eles cogitaram quem, Alexandre? Glenn Danzig. Isso mesmo, do Misfits. O Danzig do Misfits quase foi o Wolverine, bicho. Pois é, Misfits, pra quem não conhece, é uma banda importantíssima aí do cenário norte-americano. O Danzig, depois de ser do Misfits, seguiu uma carreira solo de sucesso também. E o Danzig, olha uma foto dele, galera. Ele era baixinho, ele tem 1,59 de altura, que é a mesma altura que o Wolverine tem nas HQs. Ele era forte pra dedéu,
fortão, assim. Ele tinha umas costeletas aqui que ele usava. E mais, ele era um fanático por quadrinhos. Sempre foi muito fã de quadrinhos. Teve editora de quadrinhos. Teve uma editora. Ele publicou o Death Dealer, do Frank Frazetta, por exemplo. Escreveu um monte de coisa. O cara é um fanático por quadrinhos. E aí, nos anos 90, quando começou -se a ventilar a possibilidade de filmes e tal, não sei o que lá, teve um lobby dos fãs para que o Danzig fosse o Wolverine. E, pasmem, a crítica especializada também começou a falar, porra, não é que ele ia ficar bem de Wolverine? É o cara certo. É o cara certo, mesmo sem ter experiência nenhuma em atuação. Azar, né? Não quer dizer muita coisa também, mas enfim, sei lá, bailarino vira ator, jogador de futebol vira ator. Isso acontece muito, influencer vira ator. E o Danzig, cantor, saber, né? Vai virar ator. Aí, existe um boato, uma boataria forte de que o Richard Donner eu não encontrei nenhuma confirmação oficial, mas sim encontrei muito boato de que o Richard Donner, durante um tempo, tentou levar um filme do Wolverine. Caramba, né? Depois do sucesso do Superman? Ele sempre foi muito amado por causa do Superman, teve os filmes do Máquina Mortífera e tudo aquilo e tal, né? E supostamente ele chegou a ter uma reunião com o Danzig e o Danzig recusou o papel. Olha! E aí o Richard Donner pegou e pulou fora. Não vou fazer isso daqui. Não. Isso daí teria sido em 95, né? E era para ser um filme solo do Wolverine. Só que aí, vamos para coisas concretas de fato. Em 97, o filme dos X-Men mesmo, que se tornaria o filme do Bryan Singer, estava começando a entrar em produção na Fox. Teve sinal verde. Teve sinal verde, o roteiro estava sendo escrito. O nome do roteirista, eu esqueci aqui, é o David Hayter. Puta, o cara chama Hater. Embora a escrita seja diferente, mas o cara chama-se Hater. Mas ele deu uma entrevista pro The Hollywood Reporter, em que ele contou um monte de coisa. Então, ele disse, por exemplo, que um dos caras que quando eles estavam nesses estágios iniciais, que foi muito cotado para ser o Wolverine, era o Viggo Mortensen. O Viggo Mortensen, olha só. Olha que da hora. Antes de Senhor dos Anéis, tudo, bem né, antes do Senhor dos Anéis, ele tava 97, novinho. você falou? 97. Nossa, bem antes do Senhor dos Anéis. Bem antes do Senhor dos Anéis. Pra ser o Professor X, eles queriam o Terence Stamp. Uhum. Terence Stamp é o General Zod, porra. Do Superman, que a gente Superman já citou. 2. Que da hora. Mas quem soube que os X-Men estavam sendo produzidos e que começou a fazer uma pressão violenta dentro da Fox, que queria ser o Professor X, era o Michael Jackson. O Michael Jackson queria ser o Professor Xavier, gente. Olha isso. Ele falou isso, declarou isso. Ele tentou fazer lobby pra ele. Lembrando que o Michael Jackson, durante anos, queria ser o Homem-Aranha também. Ele queria porque queria, de qualquer forma, ser um super-herói. Adorava a Marvel, foi lá conhecer o Stan Lee. Quando o Stan Lee teve a empresa só dele lá depois, Stan Lee Media, teve reunião com o Michael Jackson. Tentou que ele queria comprar a Marvel uma época. Quis comprar a Marvel uma época. Meu Deus do céu. Mas aí, quem era o favorito do David Hayter? O favorito era o Mel Gibson. Mel Gibson. Tanto que ele chegou pro designer de produção, que era o Miles Tevis, que estava fazendo o Miles Tevis tem uma puta numa carreira em Hollywood, e trabalhou em Robocop, trabalhou em Vingador do Futuro, trabalhou em Senador, não no primeiro Senador do Futuro, acho que ele trabalhou no terceiro, trabalhou em uma pá de coisa, trabalhou no terceiro filme dos X-Men também, enfim, e aí ele chamou o Miles e falou assim, olha, faz o design do Wolverine igual o Mel Gibson. Olha a imagem, galera. Meio tosco, né? Meio tosco, acho que eles viram essa imagem e falaram, não vai funcionar tão bem. Mas também estamos falando do Mel Gibson voando, né? No auge, né? Coração Valente é de 95. Pois é. Tinha acabado de ganhar aquele puta monte de Oscar, o Mel Gibson tava novo, era um grande diretor em Hollywood, depois se consagrou mais ainda com A Paixão de Cristo e outras coisas tal. Depois teve uns momentos complicados na carreira, mas nessa época ele tava voando. Né? Tinha feito, começou a se destacar com Mad Max, depois do Máquina Mortífera, aí virou um grande cineasta aí com o Coração Valente. Enfim, estava na idade certa para ser o personagem. Sim. Né? Tinha a altura certa, porque o Wolverine sempre, nas HQs que a gente falou, é um personagem baixo, e o Hugh Jackman é um cavalo de, sei lá, um gigante, né? E acabou não rolando. Quem acabou sendo escolhido, pasmem, não foi o Hugh Jackman, foi o Dougray Scott. Quem é o Dougray Scott? Quem é o Dougray Scott? Hoje em dia, coitado do Dougray Scott, ele é um bom ator, né? Mas na época, ele estava fazendo Missão Impossível 2, do John Woo. Ele era o vilão. Missão Impossível, lógico, com Tom Cruise, né? Era o segundo filme ainda. E ele era o vilão.
E era um cara que supostamente ia despontar em Hollywood. Mas aí, Danielzinho, já vem algumas histórias meio controversas. Eu já escutei várias versões sobre por que ele não pôde ser o Wolverine. Ele foi escolhido mesmo, tá, galera? Ele era a primeira opção. Aí eu escutei falar que o Tom Cruise não queria que ele fizesse, não me parece muito do feitio do Tom Cruise, mas o Tom Cruise bloqueou ele. Às vezes conflito de agenda? Eu escutei que ele se machucou nas filmagens do M2 e não pôde participar, e eu escutei que o John Woo chamou ele para refilmagens do M2 e ele por contrato tinha que cumprir aquilo, e aí ele ia perder o início das filmagens e eles chamaram o Hugh Jackman de última hora. Entendi. Então eu escutei essas 3 versões. Não sei qual é a certa, né? É muito difícil saber hoje em dia, e mesmo entre envolvidos da produção dos filmes eu já escutei coisas diferentes. Então fica aí só a curiosidade, né? E a imaginação, né? Imagina um X-Men dirigido pelo Richard Donner, com Glenn Danzig, Wolverine e o Michael Jackson como o Professor Xavier. Nossa Senhora! Isso quase aconteceu. É muito curioso. Mas o que aconteceu de fato é o Deadpool e Wolverine de volta pra Marvel, né? Saiu lá da Fox, vai pra Marvel, a gente tá com a expectativa alta. Vários personagens vão voltar, a gente sabe, apareceu o Dente de Sabre no trailer, tem um monte de coisa acontecendo e não sabemos o que esse filme vai trazer aí pra nós, mas no mínimo vai ser uma dose violenta de nostalgia. Com certeza, eu tô muito animado. E você? Se tiver qualquer outra curiosidade, se puder complementar esse papo, por favor, use aqui a seção dos comentários, a gente gosta muito dos feedbacks de todos vocês. E é isso, né, Alexandre? A gente se despede por aqui com esse programaço que com certeza vale seu like. Tem vídeo aqui no canal toda quarta, sexta e domingo, então fica ligado, se inscreva e não perca a nossa programação, tá bom? Tchau, tchau! Valeu.